nós vamos falar o seguinte: emagreça sem deixar de comer o que você gosta. Que sonho, né? Que sonho é emagrecer sem precisar deixar de comer aquilo que a gente gosta. Quando eu falo em emagrecer sem deixar de comer aquilo que tu gosta, parece até algo assim inacreditável, né? Tipo algo muito bom mesmo para ser verdade. Mas eu quero te dizer que se isso não tivesse acontecido comigo mesma, né? E se eu não tivesse visto isso acontecer com diversas pacientes minhas, diversas alunas minhas, eu também não iria acreditar. Então, eu te trago aqui verdades, né? Exatamente aquilo que aconteceu comigo e que acontece com todas as pessoas que me procuram para emagrecer. Elas realmente emagrecem comendo o que elas gostam, né? Da mesma forma que aconteceu comigo. E aí, o que acontece hoje contigo, né? Qual que é o teu maior problema hoje? Qual que é a tua maior dificuldade? É justamente porque quando tu pensa em emagrecer, tu já logo pensa que tu vai ter que deixar de comer todas aquelas coisas que tu gosta, né? Que tu vai ter que deixar de comer aquelas coisas gostosas, vai ter que deixar de participar de eventos sociais, porque tu não vai poder comer nada, tu não vai poder beber nada, e isso já te causa o quê? Já te causa um sofrimento. Mas eu vim aqui para esclarecer tudo na tua vida e eu quero te dizer exatamente que isso é o maior mito dentro do processo de emagrecimento. Não existe isso, gente. Não existe você emagrecer simplesmente abortando, né, tirando tudo da tua alimentação. Não, tu pode sim emagrecer e mesmo assim comer o que tu gosta, né? Só que para isso tu precisa aprender. A gente não pode esquecer que a comida, gente, o alimento em si, ele também tem um papel, né? Ele também é uma fonte de prazer na nossa vida. E por que que o alimento tem essa fonte de prazer, né? Essa sensação gostosa do comer, né? Que todo mundo diz, Nath, eu amo comer. Então, olha só o que acontece. Quando a gente é bem pequenininha, né, bebezinha, qualquer coisa que aconteça com a gente, como a gente não sabe se comunicar, o que acontece? A nossa mãe coloca a gente no peito. Ou seja, sempre que a gente tem uma situação desconfortável na nossa vida, a gente teve o alimento como o conforto, né? O alimento, o colo da mãe, com certeza, né? Mas é justamente por isso que a gente passou a associar a comida como fonte de prazer. E tá tudo bem, gente. Ela realmente é uma fonte de prazer. Quer coisa mais prazerosa do que tu ir num restaurante, né? Apreciar uma boa gastronomia. Só que a gente existe assim uma linha tênue entre a fonte de prazer e o alimento, que é o seguinte: o alimento, ele deixa de ser uma fonte de prazer no momento que ele se torna uma necessidade na tua vida. Necessidade, vamos pensar aqui como um vício, né? Eu vou te dizer que não existe nenhum alimento com potencial de vício, né? Ou seja, nenhum alimento é capaz de fazer alterações químicas para que realmente desenvolva um vício, exceto a cafeína. Só que o que acontece? Tu não fica viciada no alimento, tu fica viciada no ato de comer. Por quê? Porque quando tu come, existe uma descarga hormonal e esses hormônios te proporcionam uma sensação de prazer. E aí o teu organismo fica viciado justamente nessa descarga hormonal aí que acontece quando tu come. Então, quando o alimento ele deixa de ser uma fonte de prazer e passa a ser uma fonte de necessidade, aí a gente tem que ligar a luz alerta aí, né, a luz vermelha, para que a gente realmente consiga mudar essa situação novamente, porque senão qualquer processo de emagrecimento que a gente comece, inicie, enfim, tem a tendência de não dar certo. E aí, como esse alimento ele tem uma fonte de prazer, né? Ele tem uma fonte de prazer na tua vida, quando tu pensa em emagrecer,
dieta, né? Logo tu pensa, meu Deus do céu, vou ter que tirar tudo da minha alimentação, não vou mais poder comer aquele chocolate que eu tanto gosto, não vou mais poder comer aquele hambúrguer, aquela pizza, não vou mais poder tomar o meu drink que eu gosto tanto. E aí, gente, o que que acontece? Quando tu traz todos esses sentimentos, todos esses pensamentos à tona, né? Tu acaba aliando a tua jornada, né, o teu emagrecimento ao sofrimento. Olha aí, mais uma vez o sentimento entrando aqui, né? Entrando no nosso processo de emagrecimento. Eu já falei tanto aqui, na verdade, eu acho que é o que eu mais falo, né? Os nossos sentimentos. E por que que eu dou tanta ênfase assim nos sentimentos? Porque olha só, os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos e daí que são geradas as nossas ações, ou seja, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E a partir daí é que são colhidos os resultados que a gente tem na nossa vida hoje. Então veja como o sentimento aqui é algo muito importante, porque é o teu sentir que induz o teu agir, né? Então, o teu impulso de agir vem através de um sentimento. Ou seja, tu não consegue fazer absolutamente nada na tua vida sem que você tenha pensado algo antes e sentido algo antes. Mesmo que isso seja de uma forma muito inconsciente, né? E quando eu falo no inconsciente, é aquilo que tu não percebe. Digamos assim, que tem um mar, né? Então é tudo que está abaixo do mar. Tu não enxerga, tu não tem acesso, né? E essas coisas que tu não tem acesso, nada mais são do que experiências, vivências, né? Sentimentos que tu trouxe da tua vida todinha. Fica tipo assim, arquivado, sabe? No arquivo morto, tu fica com um arquivo morto de sentimentos, e esses sentimentos é que vão começar a determinar as tuas ações sem mesmo que tu perceba isso. Quando a gente fala, então, em sofrimento, né, que tu pensa em tirar todos esses alimentos da tua alimentação, que tu realmente pensa em não poder mais sentir o prazer que tu sente ao comer e que tu sente todo esse sofrimento, tu paralisa, porque eu já te falei aqui diversas vezes também, o sofrimento, ele paralisa, ele não deixa tu avançar, ele não deixa tu se movimentar. E é exatamente por isso que quando tu começa o teu emagrecimento com aquelas dietas restritivas, é por isso que muitas vezes tu começa na segunda e quando chega lá na sexta-feira tu já, ai, deixa eu me livrar disso aqui de uma vez, né? Por quê? Porque tu tá com aquele estímulo da dor, tu tá com aquele estímulo do sofrimento. Então tu quer te livrar muito rápido, né, desse sofrimento todo. E aí agora deixa eu te dizer algo muito importante, se tu tá com papel e caneta na mão aí, eu quero que tu anote e tu leve isso para tua vida. Tu não precisa deixar de comer absolutamente nada para emagrecer. Não, gente, tu não precisa deixar de comer absolutamente nada. O que tu precisa é aprender a incluir esses alimentos que hoje, né, te dão prazer, te dão uma certa satisfação na tua rotina, sem que isso te prejudique, né? Tu tem que incluir isso dentro do teu processo de emagrecimento, sem que isso não deixe com que tu alcance resultado. Por quê? Porque se tu não alcançar resultado, também vai paralisar, também vai parar, porque nós também somos movidos a resultado. E aí, às vezes, tu diz, nossa, Nath, acabou minha motivação. Será que acabou o teu resultado? Porque sempre que a gente tem resultado, esse resultado nos empolga para avançar, né? Tu olha aí para um resultado que tu colheu, tu vai sempre estar muito feliz com aquilo, tu vai estar muito contente com aquilo. E essa sensação de felicidade, de alegria, te faz andar. Agora, olha um ponto bem importante que eu vou te trazer aqui. Eu falei o seguinte, né? Que quando tu associa a tua jornada, a tua caminhada, ao sofrimento, à dor,
paralisa. E agora eu tô te dizendo o seguinte, que quando tu traz esse sentimento de felicidade, de satisfação, então tu avança. Olha aí mais uma vez o sentimento fazendo parte da tua jornada e o sentimento determinando se tu vai parar, se tu vai retroceder ou se tu vai avançar. E aí, nesse momento, eu te trago uma reflexão, né? Será que tu está alimentando sentimentos ruins? Será que tu está alimentando sentimentos bons? O que tu realmente está alimentando na tua vida? E aí tu percebe que é exatamente isso que vai determinar o fato de tu alcançar ou não o objetivo que tu traçou. Nath, é possível mesmo eu emagrecer comendo o que eu gosto, sem deixar de comer o que eu gosto? E a minha resposta é sim. Isso é muito possível. E tu já deve ter ouvido falar muito, né? Sobre dia do lixo, sobre refeição livre, né? Eu, particularmente, eu não gosto desses termos. E agora eu vou te explicar por quê. Dia do lixo eu não gosto porque, na minha visão, no meu entendimento, comida não é lixo, né? Nenhum tipo de comida é lixo. Tu não vai lá no lixo da tua casa e pega o lixo para comer. Então não existe dia do lixo, gente, porque não existe alimento que é lixo. Alimento é alimento, lixo é lixo. Então isso já dá uma modificada na forma como tu encara isso. E aí quando a gente fala de refeição livre, né? Por que eu não gosto de refeição livre? Porque se tu precisa de uma refeição livre, isso significa que tu está se sentindo presa, certo? Só quer liberdade quem se sente presa. E aí, quando a gente fala em refeição livre, aí tu diz, ai, graças a Deus chegou o dia da minha refeição livre. Isso demonstra exatamente que tu não está indo pelo caminho correto para emagrecer. Porque veja bem, quando tu decide emagrecer, existe uma pergunta que você deve sempre se fazer. E é a seguinte: isso que eu estou fazendo, eu consigo levar para o resto dos meus dias? Se a resposta for sim, consigo, então você dá seguimento e ó, joinha, vai ter resultado. E se a resposta for não, então nem dá seguimento, porque aí tu não vai conseguir ter resultado. É nesse momento que tu precisa da refeição livre, porque tu tá te sentindo presa a uma alimentação, tu tá angustiada, tu tá agoniada com aquilo que tu tá fazendo. E é justamente por isso que tu precisa da refeição livre. Então, refeição livre só é necessário para quem se sente preso. E quem se sente preso normalmente está escolhendo a estratégia de emagrecimento errada, aquela que a gente não consegue levar para o resto das nossas vidas, né? E aí, gente, o que tu precisa entender é o seguinte, que tu pode realmente comer o que tu quiser. O que tu não pode é comer tudo o que tu quiser. Nossa, Nath, não entendi nada. Primeiro tu diz que eu posso comer, depois tu diz que eu não posso comer. Afinal, eu posso ou eu não posso comer aquilo que eu gosto? Então, olha só, existe uma grande diferença, mas uma grande diferença mesmo, entre tu comer um pedaço de bolo e comer o bolo todo, correto? Vamos pensar aqui, hipoteticamente falando, pensa aí num bolo de chocolate, né? E vamos supor, gente, isso é uma suposição, que uma fatia de bolo, ela tenha, sei lá, vou alucinar aqui, 300 calorias, certo? O bolo todo deve ter umas 2.000 calorias. E aí, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que pensar o seguinte, que para emagrecer, nós precisamos consumir menos calorias do que o nosso corpo gasta no decorrer de um dia todo, ou seja, de 24 horas. Isso, gente, é matemática. Se você comer menos do que aquilo que você gasta, ou seja, o famoso déficit calórico que a gente fala, né? Ou seja, tu tá no negativo. Se tu tá no negativo, o teu resultado vai ser positivo. Agora, se tu comer mais do que aquilo que o teu corpo gasta, tu tem um saldo que é positivo. E aí, se tu tem um saldo positivo, teu resultado no emagrecimento vai ser qual? Vai ser
negativo. Então é isso que tu precisa entender, que existe sim uma grande diferença de tu comer um pedaço e tu comer tudo. E é aí que tu começa a entender que realmente tu pode comer o que você quiser para emagrecer. Porque hoje o que acontece? Provavelmente tu deve estar nessa situação que tu se sente presa, né? Presa a uma determinada alimentação. E aí o que que acontece? Tu elege lá uma super dieta restritiva lá que tu viu na internet, né? Ou a dieta da sopa, da lua, da melancia. Eu adoro falar da dieta da melancia, porque eu fiz uma vez a dieta da melancia, gente. Eu fiquei, eu acho, sei lá, uma semana comendo só melancia. Foi assim, a pior coisa que eu já fiz na vida. Mas enfim, aí tu elege aquela dieta super, mas super restritiva. E o que que acontece? O que que acontece? Tu se sente tão presa, que quando tu faz a tua refeição livre lá, tu não consegue comer um pedaço. Tu vai logo comer o bolo todo, aí tu vai comer o pão, tu vai comer o hambúrguer, tu vai comer a pizza, aí tu vai comer na sexta de noite, tu vai comer, comer o sábado o dia todo, domingo o dia todo, porque lá na segunda-feira tu vai voltar para aquela tua prisão. Percebe a diferença? Entende por que tu não consegue comer só um pedaço? Justamente porque tu tem essa sensação de estar numa prisão, justamente porque tu tem essa sensação de que, meu Deus, eu não posso comer nada, agora eu vou comer tudo que eu puder, porque depois, de novo, eu não vou poder comer nada. Então, é isso que tu precisa entender, que tu pode comer sim, só não pode comer tudo, mas tu pode sim comer o que tu quiser. E aí, o que que tu faz hoje na maior parte do teu tempo? Como que é a tua alimentação hoje, né? Na maior parte do teu tempo. Na maior parte do teu tempo, tu te alimenta de uma forma que te aproxima do emagrecimento ou te afasta do teu emagrecimento? Se tu tivesse que te avaliar, né, fazer essa análise do teu comportamento, como é que tu te avaliaria? Sabe? Na maior parte do teu tempo, tu come aquilo que precisa para emagrecer, ou na maior parte do teu tempo, tu come em excesso, que é o que te faz ter excesso de peso. Percebe que comer menos, o peso é menor. Come mais, o peso é maior. Isso, gente, não tem como fugir, né? Não tem como fugir, porque tem algo que a gente precisa entender muito dentro do processo de emagrecimento, que é o seguinte, que a gente precisa ter congruência. O que é ter congruência? É as nossas ações têm que estar de acordo com o resultado que a gente quer alcançar. Não tem como tu comer tudo o que tu quiser e ter resultado de emagrecer. Mas tu pode comer o que você quiser, controlando a quantidade que você come e ter o resultado, o emagrecimento. E aí, gente, olha só, quando eu falo em controlar a quantidade, é justamente pela questão do déficit calórico, né? Daquilo que é de ingerir menos calorias do que a quantidade que o teu organismo consome aí para fazer todas as funções durante um período de 24 horas. E aí tu precisa entender algo aqui que é realmente muito importante. Ninguém, gente, no mundo engorda comendo um único chocolate. Não. E ninguém no mundo emagrece comendo um único prato de salada. Isso não existe. Não existe. E aí, às vezes, tu come um prato de salada no almoço, né? Aí tu passa o dia só comendo salada e frango, no outro dia tu vai pesar e aí tu diz, ai, não emagreci nada, meu Deus do céu, que difícil. Gente, emagrecimento é uma soma de comportamentos que te levam a baixar o peso. Não é um único comportamento. Da mesma forma que o excesso de peso é uma soma de comportamentos que te levam a ter excesso de peso. Quanto tempo faz que tu vem se comportando desta maneira para estar com o peso que você está hoje? Já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que muitas vezes. E eu tenho certeza também que não foi um único chocolate que fez tu chegar ao peso que tu tá hoje. O que fez tu chegar a esse peso que tu tá hoje, provavelmente foi comer chocolate em excesso todos os dias.
né? Comer hambúrguer todos os dias, comer pizza todos os dias, ou enfim, né? Comer em excesso todos os dias. É isso que te faz realmente engordar. Não existe, gente, no mundo um alimento, não existe no mundo um alimento que é capaz de te engordar ou emagrecer. Ah, Nath, quais os alimentos que eu tenho que comer para emagrecer? Qualquer um. Nath, quais os alimentos que eu tenho que comer para engordar? Qualquer um. Óbvio, né, que ninguém vai engordar comendo cenoura, porque falando em calorias, para te engordar comendo cenoura, tu teria que comer, sei lá, vou alucinar aqui, tá? De novo. 1 tonelada de cenoura por dia. E aí a gente tem um volume gástrico que não tem como tu comer essa quantidade toda de comida, né? E é por isso que aqui entra aquela questão de a gente aprender a fazer boas escolhas, porque assim a gente consegue consumir um volume maior de comida, certo? Com menos quantidade calórica. E aí, quando eu falo para ti que não existe um alimento, né, com potencial emagrecedor ou um alimento com potencial de te fazer engordar, aí tu pode estar pensando assim, mas Nath, eu posso comer pão para emagrecer? Pode comer pão para emagrecer. Nath, mas e o tal do glúten? Bom, o glúten, ele não é indicado para as pessoas que têm intolerância ao glúten. Ah, mas eu ouvi falar que dá isso e aquilo. Pode ser que sim. E isso a gente tem que ver caso a caso e a gente tem que entender o caso de cada paciente individualizado. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que o teu corpo, ele vai te dar sinais. Se tu se sente estufada ao comer o glúten, e aí quando a gente aprende a entender o nosso corpo, né, a entender os sinais que o nosso corpo nos dá, a gente começa também a entender quais são os alimentos que nos fazem bem e aqueles que não nos fazem tão bem. E é assim que a gente vai aprendendo a emagrecer. Veja bem, quando tu foi para a escola exatamente para quê? Para aprender, certo? Tu não chegou lá na escola e a professora te deu um papel e disse assim: bom, é isso aqui que tu tem que aprender da primeira série até o último ano lá para poder sair e prestar um vestibular. Não foi assim. Tu ia na escola todos os dias, tu ouvia a professora todos os dias, e aí tu foi aos poucos aprendendo, certo? Aos poucos, outras matérias eram introduzidas, né? Eu lembro que na minha época, agora eu nem sei mais como é, mas, tipo, da primeira à quarta série, a gente tinha uma professora só. Da quarta série em diante, começava a aumentar o número de professoras, né? E aí, cada uma delas era responsável por uma matéria, e matérias que nós não tinha antes da quarta série. Ou seja, aos poucos, a gente foi introduzindo matérias novas, né? Por quê? Porque quanto mais a gente ia avançando, mais conhecimento a gente ia precisar e mais a gente precisava se esforçar para passar de ano, não é? Lá no início, o prof só analisava assim, o nosso comportamento em sala de aula e a gente passava de ano. Depois começaram as provas, né? A gente tinha prova, tinha recuperação, tinha teste, enfim, a gente precisou cada vez mais se esforçar. E aí percebe que tudo na tua vida funciona dessa forma? Tudo, exatamente tudo. Percebe aí tudo que tu já conquistou na tua vida. Percebe qual foi o trajeto que tu fez. Tu precisou aprender, né, aos poucos, até te tornar muito boa naquilo que tu faz, naquilo que tu estava aprendendo. E aí sim tu disse, agora eu sou boa nisso, né? Por exemplo, não sei o que tu faz, mas eu, por exemplo, sou nutricionista. Antes de ser nutricionista, eu tive toda uma caminhada, né? Começando pela minha caminhada de não conseguir emagrecer de jeito nenhum, de ter que vencer a compulsão alimentar, de ter que entender o que as dietas faziam na minha vida, né? E aí eu fui buscando o quê? Conhecimento, cada vez mais conhecimento. Fui estudando. Quanto mais eu ia estudando, mais eu percebia que eu precisava estudar, porque tinha muito mais coisa envolvida no processo de emagrecimento do que a nutrição simplesmente, até que hoje, então, eu me tornei nutricionista.
Hoje eu sei te ensinar a emagrecer. Ah, Nath, mas você não precisa mais aprender nada? Claro que eu preciso aprender, né? Até porque na área da saúde as coisas estão sempre mudando a todo momento. Então a gente precisa estar constantemente aprendendo. E para te se alimentar é exatamente dessa forma, né? De repente, o que tu aprendeu até aqui foi uma forma de se alimentar. Esses dias, de contar uma história aqui para vocês, esses dias eu estava conversando com a minha mãe, né? E nós estava falando justamente sobre nutrição, sobre a forma que a gente se alimentou lá quando era pequena. E eu lembro muito bem, assim, e a minha mãe deve estar na live, ela vai lembrar também, que a minha mãe dizia assim, não, refrigerante só no final de semana. Durante a semana é só suco. Só que, gente, o suco que a minha mãe comprava não era assim a fruta, né? E tirava o suco. Era suco em pó. Eu não posso falar a marca aqui, porque senão o Instagram vai banir minha live, né? E o YouTube também. Mas era suco em pó. E aí, com aquela informação naquele tempo, né? Se acreditava que o suco em pó era suco de fruta. Mas dentro do suco em pó, a única coisa que não tem lá dentro é a fruta em si, né? Porque o resto tem tudo, mas fruta não tem. Hoje, né, muitos anos depois, nós já temos essa informação, mas lá naquela época nós não tínhamos essa informação. Então, a melhor forma de aprender é buscar o conhecimento que a gente não tem. Então, tu precisa aprender a te alimentar. Tu tem que tirar da tua cabeça que pão engorda, que chocolate engorda, que hambúrguer engorda. Não, nada disso engorda. Tu precisa aprender a colocar esses alimentos, né, que te dão prazer, que tu gosta e são gostosos mesmo, é bem saboroso, eu concordo contigo, mas tu precisa incluir isso dentro da tua vida, sem que isso determine aquilo que você é hoje, entendeu? Tu tem que entender o seguinte, que nós somos aquilo que a gente faz na maior parte do nosso tempo. Então, se na maior parte do teu tempo tu te alimenta bem, né? E amanhã a gente vai falar sobre o que é comer bem, o que eu preciso comer para emagrecer, né? Então, se na maior parte do teu tempo tu te alimenta bem, quando tu comer esse hambúrguer, quando tu comer essa pizza, não vai mudar absolutamente nada. Quem está acompanhando as lives aqui, né? Eu dei um exemplo essa semana sobre um momento da minha vida que eu pintei o meu cabelo de loiro. Sabe? Eu sou morena, essa é a cor do meu cabelo natural, né? Essa é a cor do meu cabelo. E aí, quando eu pintei meu cabelo de loiro, eu não deixei de ser morena. Por quê? Porque a minha raiz era morena. Então eu deixei o cabelo crescer e tudo voltou ao normal. Ou seja, eu pintar o cabelo de loiro em uma única vez na minha vida não me tornou uma pessoa loira. E é exatamente isso que a gente precisa entender, que colocar estes alimentos, né? E esses alimentos são alimentos mais gordurosos, alimentos mais ricos em açúcar, né? Colocar esses alimentos de vez em quando não vai fazer com que a gente não alcance o nosso emagrecimento. E aí tu tem que tirar da tua cabeça que tu não pode comer isso. Não pode comer aquilo para emagrecer. Não, gente, tira essa coisa do proibido. Sabe por quê? Porque a proibição, ela te gera um sentimento de curiosidade. E o que, que é a curiosidade? É buscar justamente aquilo que é proibido, o novo, sabe? Sabe aquela coisa? Experimenta dizer aí para uma criança não colocar o dedo na tomada. O que, que ela vai fazer? Ela vai direto com os dois dedinhos lá e vai tomar um choque. Agora, se tu chegar para essa criança e tu disser para ela o seguinte, olha só, se tu colocar os dedinhos aqui nesse furinho e tal, isso pode te dar, te fazer um dodói, pode te fazer um machucado, isso vai ser ruim, de repente a gente vai ter que ir pro médico, vai ter que tomar uma injeção, sei lá. Se tu explicar para ela as consequências de colocar o dedo na tomada, ela vai olhar para a tomada, eu tô olhando para cá porque tem uma tomada ali. Então ela vai olhar para aquela tomada e ela vai ficar pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu devo?
será que eu não devo? E aí ela vai lembrar sempre daquela dor, daquele, não, não, melhor eu não fazer isso, né? E aí, gente, quando tu explica para a criança, o que que tu faz? Tu abre possibilidades para que ela decida se vai ou não colocar o dedo na tomada. Eu não sei se tu está conseguindo fazer esse link que eu estou querendo fazer aqui contigo, mas eu vou tentar te explicar. E aí, trazendo isso para o emagrecimento e para a alimentação. Como é que é? Quando tu aprende sobre alimentação, quando tu aprende sobre os alimentos, quando tu entende o que eles fazem ou não, né, dentro do teu organismo, tu abre possibilidades de escolher. Escolher comer ou não comer. Final de semana que passou, até coloquei nos meus stories no Instagram, eu fui na minha mãe, e aí tinha lá, né, um café com as tias, o café da tarde das tias. Então imagina tudo que tinha para comer. E aí eu decidi que naquele momento eu ia comer, ia organizar, e foi exatamente o que eu fiz. E aí tinha um tal de bolo vulcão no tal do café. E era um bolo, gente, de cenoura, e no meio tinha um monte de chocolate. E eu comi um pedaço, de uma fatia assim de 2 dedos mais ou menos, e tava muito saboroso aquele bolo realmente. Aí eu pensei assim, ah, vou comer mais um pedacinho. E peguei mais uma fatia bem fininha para terminar o café que eu tava tomando, né? Aí ok, encerrei. Gente, 30 minutos se passaram, nem isso. Eu comecei a passar mal. Eu senti um peso, um peso, um peso no meu estômago. Eu comecei a passar mal mesmo, assim, uma sensação de até passava calor, sabe? Eu tinha uma sensação que eu tinha comido o mundo, sabe? Exatamente isso que eu sentia. Aí vim para casa, tomei chá, ficava caminhando de um lado para o outro e nada, nada daquela sensação passar. E aí eu tinha aquela sensação e eu só dizia assim: eu nunca mais quero sentir isso na minha vida, eu nunca mais quero sentir isso na minha vida, eu nunca mais quero sentir isso na minha vida. E é exatamente assim que eu faço quando eu como alguns alimentos que me fazem mal. E desse jeito foi que eu comecei a escolher o que eu comeria e o que eu não comeria. Uma coisa eu posso te dizer: o bolo vulcão eu não como mais, com certeza. Da mesma forma, assim, hoje, gente, eu quase não como pão. Mas por quê? Porque foi exatamente do mesmo jeito. Ah, Nath, mas tu não come pão porque não pode? Não. Eu, lá no início do meu processo de emagrecimento, eu comia pão. E eu vou te dizer que eu comia pão de manhã e de noite, certo? Só que conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai escolhendo o que serve para nossa vida e o que não serve. E pode ser que para mim o bolo vulcão não sirva e sirva, sei lá, o sorvete de uva. Mas pode ser que na tua vida o bolo vulcão sirva e não sirva o sorvete de uva. E tá tudo bem, é exatamente assim. O que eu faço não significa que é o que você tem que fazer. O que a gente precisa entender é que se eu quero emagrecer e você quer emagrecer, o nosso comportamento tem que ser comer menos do que aquilo que a gente gasta, independente do que a gente come. Eu sempre trago que como que funciona o emagrecimento saudável, né? É controlar a quantidade e a qualidade do alimento, porque a quantidade é que garante o teu emagrecimento e a qualidade é que garante a tua saúde. Então, quanto maior a qualidade, mais saúde você vai ter. É simples assim. Então, essa coisa de colocar aí na tua cabeça que uma coisa é proibida, isso é proibido, isso faz com que tu desista do teu processo antes mesmo de alcançar os primeiros resultados, certo? Então, olha só, tu tem que entender o seguinte, que tu pode tudo na tua vida. Só que chega em um determinado período que nem tudo mais lhe convém. Entende? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E é isso que tu tem que praticar. Então, veja bem, até ontem o bolo vulcão servia, né? Hoje já não me convém mais. E aí, quando a gente fala em conveniência, né? Aquilo que faz bem para nós, né? Que seja bom para nós, é de acordo com a nossa jornada. Então, hoje, para mim, algumas coisas não me convêm mais. Outras coisas sim. Assim como no início do meu processo de emagrecimento, eu comia o pão, eu comia um monte de coisa que hoje eu não como mais, porque na minha visão, veja bem, mais uma vez,
na minha visão, dentro da minha vida, dentro daquilo que eu escolhi para mim, já não me convém. E aí agora tu deve estar pensando o seguinte: tá bom, Nath, eu já entendi tudo, eu já entendi que eu posso comer o que eu quiser, né? Desde que não seja todos os dias, a todo momento, o tempo todo. Mas aí, como é que eu vou saber? Em que momento que eu posso comer isso, em que momento eu deveria não comer? Para isso, gente, tem uma regra muito simples, que é uma regra que eu chamo de regra 90-10. Eu fiz um outro desenho aqui para te entender direitinho como é que funciona essa regra, tá bom? Então, olha só, deixa eu pegar aqui. Veja bem, essa aqui é a nossa regra 90-10, ou seja, isso aqui é vermelho, gente. Certo? E aí tu vê, quando tu olha para esse desenho aqui, tu enxerga muito mais o vermelho ou o azul? Tenho certeza que o vermelho, certo? Então isso significa que a parte maior é aquilo que tu tem que fazer em 90% do teu tempo. E a parte menor é aquilo que tu tem que fazer de vez em quando. Porque essa parte aqui não muda a cor total. Se eu te perguntar, qual é a cor que predomina nesse desenho? Tu vai me dizer? Vermelho, certo? Agora, se eu aumentasse isso aqui e começasse azul até metade, tu ia me dizer, ah, Nath, não sei, metade azul, metade vermelho. E aí a gente foge da nossa regra. Então, a parte que tu vai incluir os alimentos na tua vida, né? Aqueles alimentos que tu realmente gosta, é essa parte aqui. É na menor parte do teu tempo. A maior parte do teu tempo, tu vai fazer aquilo que precisa ser feito para que você tenha um emagrecimento saudável, certo? Ou seja, vai cuidar do quanto tu come e da qualidade do alimento que você consome. Então vamos pensar, vou te dar um exemplo na prática aqui. Vamos dizer que tu faz aí no teu dia 5 refeições por dia. Café da manhã, aí tu lancha lá antes do almoço, aí tu faz um almoço, aí tu faz um lanche de tarde, e aí depois disso tu janta, certo? Então, 5 refeições por dia. Ao longo de uma semana, quantas refeições são? Conta comigo. 7 vezes 5, 35. Então, ao decorrer de uma semana, você tem 35 refeições. Se dessas 35 refeições, gente, tu escolher 3 delas, uma, duas, três, veja bem, é uma, duas, três, não é o dia, não são 3 dias, são 3 refeições para degustar e comer aquilo que tu tem vontade, isso não vai mudar absolutamente nada do teu processo. A não ser que você pegue essa refeição e coma tudo que vê pela frente sem controle algum. E é isso que tu não pode fazer, porque no momento que tu sabe que tu pode comer esses alimentos no momento que tu quiser, a Nath precisa ser no domingo, precisa ser no sábado, não, gente. Pode ser na segunda, na terça, o dia que tu quiser, o momento que tu achar mais adequado. Não tem uma regra. O teu corpo não vai dizer assim, ah, eu tô recebendo esse alimento aqui no domingo, então esse alimento aqui não vai prejudicar tanto. Ah, não, ela comeu esse alimento aqui na terça, então agora ela vai engordar. Não. O alimento que tu come de manhã, de noite, terça, domingo, ele continua com a mesma quantidade de calorias. Isso não vai mudar. Então, tu pode escolher quais são os momentos que tu realmente vai utilizar esse alimento aí na sua função, que é o que? É prazer, sabe? É prazer, gente. Mas veja bem, o prazer está muito longe do exagero. Tu não precisa exagerar. Obviamente que tu vai comer um pouco a mais, obviamente que sim, mas aprenda a degustar aquele momento, sabe? E aí entenda o seguinte: bom, eu não preciso comer essa pizza inteira. Porque se eu quiser repetir ela na semana que vem, tá tudo certo.
Ou seja, tu tem que entender que o alimento ele está disponível para ti no momento que você quiser, sabe? Não vai acontecer algo que o alimento vai sumir do mundo. Não, vai ter, o hambúrguer vai continuar lá, a pizza vai continuar lá, os doces também vão continuar, os biscoitos todos vão continuar nas prateleiras do mercado, tudo isso vai continuar. Então, tu não pode observar isso como se fosse algo que tu não vai poder nunca mais reverter. E aí, gente, quando tu consegue olhar para a tua jornada dessa forma, para a tua trajetória dessa forma, entendendo que tu pode sim comer o que tu quiser, desde que tu entenda quais são os momentos certos para que isso aconteça, a tua jornada fica mais leve, fica mais tranquila, e aí tu não precisa do dia do lixo, tu não precisa da refeição livre, porque tu vai escolher alguns momentos para comer aquele alimento que tu gosta, para realmente usar o alimento numa das suas funções que, além de nos nutrir, também é uma fonte de prazer. E a gente não pode esconder isso. A gente não pode colocar uma venda nisso, sabe? Fingir que não. Não, não, não é bom comer. Sim, é bom, todo mundo gosta, né? Todo mundo gostaria de poder comer tudo o tempo todo. Mas as pessoas, elas preferem cuidar da saúde, elas preferem evitar alguns tipos de doenças, né? Que a alimentação hoje, ela está muito relacionada a qualquer tipo de doença, né? Então é isso, cada um com o seu objetivo. E é isso que tu tem que entender. Tu tem que entender que tu precisa aprender a ter liberdade para comer o que tu quiser. E tu precisa aprender a ter controle para não comer tudo o que tu quiser. Então, retomando aqui tudo que a gente falou na aula de hoje, né? Tu pode comer o que tu quiser. Desde que você se programe para isso, você planeje isso, certo? Que você entenda que isso não pode ser a todo tempo, a todo momento, mas que tu pode sim comer o que você quiser, não tem problema nenhum. E tu só precisa aprender a ter controle para não comer tudo o que tu quiser, tá certo? Então, gente, por hoje era isso. Esse era o conteúdo que eu queria te passar hoje. Se caso tu ainda não te inscreveu na jornada Um Novo Emagrecimento, vai lá no link azul embaixo da minha foto de perfil, te inscreve nesse evento que vai ser assim maravilhoso. Eu vou te trazer todos os segredos que estão por trás da tua mente aí, né? E que estão impedindo que o teu emagrecimento aconteça. Nessas lives aqui de aquecimento, eu tô te trazendo assim, ó, um pedacinho de nada, porque são muitas coisas. Emagrecer não é uma questão de força, foco e fé. Emagrecer não é uma questão de, ai, fecha a boca e pronto. Quer emagrecer, então fecha a boca e pronto. Não, não é isso. Emagrecer não é uma falta de vontade tua. Não é por falta de vontade que tu não emagrece. E eu sei disso, porque eu vivi isso. Emagrecer, gente, é algo muito mais profundo. A gente precisa entender o que nos leva a comer, o que nos leva a não ter controle diante do alimento. Por que é realmente que o alimento tem essa força tão grande na nossa vida? Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa entender tudo o que está por trás do emagrecimento. Porque se fosse simplesmente fazer uma dieta, tu nem precisaria de nutricionistas no mundo, né? Afinal, era simplesmente tu botar aí no Google, tem muitas dietas, tu pegaria uma dieta e faria essa dieta. Mas não é. O processo de emagrecimento, ele é muito pontual, ele é muito individualizado. E normalmente, né, normalmente, na grande maioria das vezes, aquelas pessoas que estão a vida toda tentando emagrecer, veja bem, existem perfis de pessoas que querem emagrecer, certo? Então, de quem que eu estou falando agora? Eu estou falando daquelas pessoas que estão a vida inteira tentando emagrecer, aquelas pessoas que ficam brigando com o alimento, sabe? E que tem uma certa relação de dependência com aquele alimento, que não consegue resistir à vontade de comer. Normalmente são aquelas pessoas que chutam o balde, que comem um monte, né? Que tem episódios de comer em excesso, que sempre prometem começar a dieta na segunda, sabe?
esse perfil precisa, antes de qualquer estratégia de emagrecimento, é entender o que está por trás disso. Porque de nada adianta você querer emagrecer e não entender o que te faz comer, percebe? E esse o que te faz comer é muito mais profundo.